Tá bom, vamos orar então. Senhor, muito obrigado por mais uma vez nos trazer aqui, através dessa conexão na internet, para estudarmos juntos a Tua Palavra e nos confraternizarmos aqui uns com os outros. Pedimos que o Teu Espírito esteja aqui presente, nos orientando, sendo o nosso professor, nos guiando em toda a verdade, e que a mensagem seja alimento oportuno para nós, para o dia de hoje, e que assim possamos continuar a nossa caminhada aqui na Terra, crescendo cada vez mais no conhecimento e no entendimento da Tua vontade para as nossas vidas. Nos abençoa nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Sejam bem-vindos, então, mais uma vez. Hoje nós vamos, como nós prometemos no sábado passado, nós vamos voltar ao início do capítulo 11, né? Então, sábado passado nós finalizamos os últimos versos do capítulo 11 do livro de Daniel. E nós vimos que os últimos 6 versos de Daniel 11, ele possui um template, né? A gente chamou isso de uma estrutura específica nesses últimos 6 versos, que se referem justamente aos eventos finais dessa história, né? Os eventos conectados com o fechamento da Porta da Graça. Ok? E nós vamos ver que o capítulo inteiro, o capítulo 11 inteiro, ele também, de certa forma, se encaixa nessa estrutura, nessa template, né, que a gente está vendo. É claro que o início do capítulo é um capítulo muito histórico, traz muitos elementos históricos que de fato aconteceram, proféticos históricos, né? Mas nós vamos ver também que nós podemos fazer aplicação para o nosso tempo, ok? Então nós vamos voltar lá no início. Eu queria deixar aqui uma referência, porque vocês vão ver que nós já estudamos sobre esses primeiros versos, os primeiros 3 versos nós já estudamos aqui no canal. E você pode encontrar esse estudo completo, 1h15, 1h20 de estudo. Nós estudamos isso há algum tempo atrás. O nome do estudo, se eu não me engano, são Os Reis da Média e da Pérsia no Tempo do Fim. Os Reis da Média e da Pérsia no Tempo do Fim. Então, para referência, se vocês quiserem ter uma referência, eu não vou ir por todos os detalhes novamente, porque já está lá no canal. Se você quiser dar uma olhada, procura por esse estudo, Os Reis da Média e da Pérsia no Tempo do Fim. Tá? A maioria de vocês estava nesse estudo, porque hoje de manhã ainda fui dar uma olhadinha para ver quem que estava lá. E eu encontrei, para minha surpresa, a querida Marlene, também estava lá nesse dia. Fiquei feliz de vê-la ali escutando o estudo naquela época. Tá bom? Então, para referência, vocês podem olhar. Esse estudo é bacana, traz um contexto histórico e a gente vai analisar com calma também. De qualquer forma, eu vou compartilhar com vocês o texto. Isso sim, de repente, eu vou compartilhar aqui, eu vou colocar no grupo novamente, o texto que nós usamos naquela época. Tá? Então, eu vou mandar aqui no grupo de novo. A data é novembro de 2020. Tá? E talvez nós demos uma olhada aqui nessas citações aqui para ajudar a refrescar a nossa memória sobre essa história inicial no capítulo 11. Então abram comigo a Bíblia no capítulo 11 de Daniel. Nós vamos começar dando uma olhada no início do capítulo. E eu gostaria que vocês, como de costume, né, me ajudassem aqui, a gente pudesse estabelecer um diálogo a respeito desses acontecimentos, até para a gente saber mais ou menos aonde que cada um está no nível, né, do conhecimento aqui com relação a esse início. Tá? Então, Daniel capítulo 11, verso 1. Então, eu vou ler para nós o verso 1.
Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Vamos parar aqui, ok? Eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Se você olha esse verso separado, você tem como responder as seguintes perguntas. Quem é eu? Ok? Que levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E quem é esse que está sendo animado e fortalecê-lo? Então, quem é esse que está falando? E quem é esse que está sendo animado e sendo fortalecido? Então, duas perguntas. Quem Terceira tá falando? pergunta. Quem tá falando? Calma aí, não responde ainda. Já vamos, já Então, vamos, já vamos chegar aí. A terceira pergunta é quando que esse capítulo está acontecendo? Quando que essa visão ela ocorre? Porque aqui nos fala do primeiro ano de Dario Medo. Então, olhando esse verso, tem como nós respondermos essas perguntas? O que vocês acham? Acho que sim, Sim? sim. sim. Tá, então, Também me acho que ajudem sim. aqui. Se vocês acham que sim, olhando esse verso, quem é eu? Primeiro, quem é esse eu? É o anjo Gabriel. Mas como que a gente chega a essa conclusão? olhando os capítulos anteriores. Ah, bom, é isso que eu É, quero, que vocês compreendam comigo aqui. Para nós entendermos o verso 1, nós necessariamente temos que fazer o quê? Olhar o capítulo 10. Olhar o capítulo 10. Perfeito. É isso que eu queria que vocês entendessem. Então, começando no verso 1 do capítulo 11, não há como nós entendermos o capítulo 11 se a gente não começar no capítulo 10. Por quê? Porque é a mesma visão. O capítulo 10, 11 e 12 é uma visão que Daniel está tendo. Ok? Então, o ponto de partida aqui é que, sem entender o capítulo 10, não tem como nós entendermos o capítulo 11. Especialmente o verso 1, que começa: Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos olhar o capítulo 10, então, no verso 1. A Bíblia diz aqui no verso 1: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Então, notem o seguinte: o capítulo 10 começa, a visão que ele tem, que ele recebe, que envolvia grande conflito, era uma palavra verdadeira. Aconteceu quando? De acordo com o verso 1. No terceiro ano de No Ciro. terceiro ano de Ciro. Tá? Todos viram aqui no verso 1? Ok. Então notem isso. Quando você vai para o capítulo 11, no verso 1, o que começa dizendo ali? Eu, pois, no Primeiro ano de Dário. primeiro ano de Dário Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecer. Então, como que a gente pode entender, como a gente pode reconciliar ou conciliar essas duas informações aqui? Mais uma vez, nós temos que olhar o contexto. Nós vamos ver que Gabriel, aqui no verso 1, 11, 1, está falando de uma outra visão, de um outro momento, no primeiro ano de Dario, o Medo. Ele tinha levantado Daniel e fortaleceu Daniel, porque ele foi fazer uma visita a Daniel naquele primeiro ano. Aonde que nós vemos essa visão? Vocês lembram? Primeiro ano. Que capítulo que nós temos essa visão que o anjo Gabriel vem fortalecer e falar com Daniel? No primeiro ano de Dario, o Medo. Não é no capítulo 8? No capítulo 9. 9? Abram lá no capítulo 9. Verso 1. O sim. que diz ali, verso 1? Isso. No ano primeiro. No ano primeiro de Dario,
filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Então, notem, isso é importante. Esse Dario, que nós estamos vendo aqui no capítulo 9, 10 e 11, não é o Dario do livro de Esdras, que deu o segundo decreto, o Dario o Grande. Não, não, não. Esse é o Dario o Medo. Esse é o Dario que participou da história que Daniel foi para a cova dos leões. Lembra? Aquele Dario, o Dario o Medo. E aí você vai lá naquele vídeo que eu fiz a referência, você vai ver que a gente explica lá que quando Babilônia foi conquistada pelos medos e os persas, quem era o rei naquela época? Dario o Medo. Mas quem que era o seu general? Era o seu sobrinho Ciro. Então Ciro, ele, de acordo com o que Isaías profetizou, né, ele conquista a Babilônia, né, ele desvia o rio, toda aquela história, entram por baixo da cidade, destroem Babilônia, matam Belsazar. Mas quem que era o rei dos medos e dos persas? Era Dario o Medo. 2 anos depois desse evento, ok? Dario o Medo morre. E aí quem que começa a reinar no seu lugar? Seu sobrinho, Ciro. Agora num reino unificado, os medos e os persas. Tá? Então só um parêntese aqui para a gente não confundir esse Dario com o Dario do livro de Esdras, que vem depois de Ciro, que proclama o segundo decreto para os judeus irem reconstruir a cidade e o templo. Tá claro essa parte? Ótimo. Ok. Então tem a referência do vídeo, vocês podem lá ver depois, que tem com bastante detalhes, mais informações. Então aqui no capítulo 9, Gui, nós... Oi, Gui, desculpa. Só pois não. para Dario, filho de Assuero, foi isso que você leu? Dario, filho de Assuero. Que não é o mesmo Assuero. Não né? é o Vamos ficar Assuero claro do nisso. livro de Esther também, Que o tá? Assuero de Esther é Artaxerxes. Xerxes, É exatamente. Xerxes. O Muito Assuero bem. de Esther veio depois, né? Porque daí veio Depois. Cambises, veio Isso. o Falso Falso Esmerdes e Esmeraldes, depois Xerxes, né? depois Xerxes, depois Artaxerxes. Então esse Isso. Assuero aí, o pai de Dario o Medo, é o outro cara. Né? Isso tem que ficar Exatamente. claro também. Muito bem, muito bem. Que, na verdade, eu não sei se é correto isso que eu vou dizer, mas eu acho que Assuero era um título genérico que eles davam. Uhum. Então, Era como dinastias, né? Como, por exemplo, você tem o faraó, né? Como você tem... nos filisteus também tinham... Vários povos usavam esses nomes de dinastias, né? Então, provavelmente aqui nós estamos lidando com a mesma situação. Pode ser. Assim Tá? como também muitos, né, dentro das dinastias, repetiam os nomes, né? Exato, Propositalmente. exatamente. Né? Mas, Então, por enfim, exemplo, no Egito você vai ver, quando você olha a história dos faraós, por exemplo, na 18ª dinastia, que acredita-se ser a dinastia do Êxodo, você tem ali o regente e o corregente, né? O regente, que era o faraó, ele tinha o título de faraó. Ele era o faraó. Mas ele também tinha um nome de regente. Então ele escolhia um nome específico de regente. E também ele tinha um segundo nome, que era o nome de corregente que ele escolheu. E além disso, ele tinha um nome dele de nascimento. Então eram 3 nomes e o título da dinastia. O nome de nascimento, o nome da corregência, o nome de regente, se ele chegasse a ser faraó, e o título faraó. Né? Então, é bem complicado, né, como eles faziam essa questão. Mas eu acho que fazia sentido para eles essa estrutura, né, essa ordem. É importante dizer que a palavra Assuero quer dizer rei. É exatamente isso, já dignificando a pessoa com um nome específico, né? Exatamente.
Bacana. Então tá, beleza. Né? Então nós, voltando aqui no capítulo 11, verso 1, nós vemos que Gabriel, né? Aqui nós vamos ver no contexto do capítulo 10, você vai ver que vamos ler aqui por uma questão de contexto, tá? Vamos começar aqui no verso 19. Depois você pode olhar, é Gabriel que aparece aqui, né? Disse, não temas, homem muito amado. Quem é esse homem muito amado? É Daniel, né? Paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu senhor, por que me fortaleceste? E ele disse, sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, ninguém há que me anime contra ele, senão Miguel, vosso príncipe. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo, etc. Então aqui, o anjo Gabriel vem a Daniel trazer uma mensagem importante, e ele lembra Daniel, diz, olha, lembra no primeiro ano de Dario, que eu fui te visitar? E aí nós vamos para o capítulo 9, e você vai ver aqui no verso 20 do capítulo 9, olha só o que acontece. Daniel está orando aqui no primeiro ano de Dario, e diz assim, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, verso 20, capítulo 9, verso 20. E o pecado, o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E aí, então, nós temos a explicação da visão do capítulo 9. Então, é esse momento histórico que nós vemos Gabriel fazendo referência aqui no capítulo 11. Ok? Bom, se isso está claro para nós, uma outra coisa que a gente precisa compreender no capítulo 10, sem ler, sem fazer um estudo bem compreensivo aqui, é que Gabriel diz que ele foi pelejar com o rei da Média, aqui no verso, príncipe dos persas, né? No verso 20, agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe. Então, ele estava pelejando contra o príncipe dos persas. Olha só um outro verso aqui, no mesmo capítulo, ok? Verso 12. Tá? Verso 12. Por favor, onde é que tu tá que eu me perdi? Tá, nós estamos no capítulo 10 agora. Tá. Tá? Tá. No capítulo 10, verso 20. Tá. Tá? Ali nós vemos que Gabriel, o anjo Gabriel, ele entrou numa peleja contra o príncipe dos persas. Quem é o príncipe dos persas? É o é o demônio responsável pela Pérsia naquela época, para influenciar Ciro. Tá, muito bem. Então, olha no verso 12. Nós vamos ver quem é esse príncipe da Pérsia que Gabriel está pelejando, ok? Então me disse, não temas, Daniel, porque, verso 12, capítulo 10. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração compreender e humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Tá vendo? Então aqui ele teve uma controvérsia, uma peleja contra esse príncipe dos persas durante 21 dias, 3 semanas. Irmão Guilherme, Pois não. a gente poderia dizer que, mesmo sendo
nós sendo estudiosos da profecia, as coisas de Deus não são engessadas, né? Uhum. Elas são como numa batalha. Um faz um planejamento estratégico, mas esse posicionamento pode ser mudado dependendo da ação contrária. Seria isso? Por isso que ele se atrasou? A gente poderia dizer que ele não estava esperando por isso? Que essas duas forças antagônicas, elas sofrem modificações dependendo da estratégia que o adversário toma. É mais ou menos isso? Eu entendo o que a irmã quer dizer. Existem certas promessas e profecias que são condicionais. Dependem de uma condição, né? Então, isso acho que é muito claro. Existem outras profecias que são incondicionais. Não importa, né, o que aconteça, ela vai acabar acontecendo. Nesse caso aqui, nós sabemos que Deus já havia profetizado através de Isaías que Ciro seria aquele que, né, abriria o caminho para que Israel voltasse a Jerusalém. Né? O próprio Esdras o próprio Esdras se envolveu nesse trabalho posteriormente a essa história que nós estamos lendo. Mas o próprio Moisés já havia profetizado que Israel ficaria 70 anos em cativeiro e que a terra repousaria os seus sábados durante 70 anos. Né? Jeremias havia profetizado isso. Né? Então aqui o que nós estamos vendo é justamente um rei pagão, Ciro, príncipe dos persas, resistindo à influência de Gabriel e, obviamente, do Espírito Santo, para deixar o povo ir de volta a Jerusalém. Nós sabemos que foi Ciro que promulgou o primeiro decreto de retorno do exílio. E aqui nós vemos uma luta, uma peleja, como acho que a irmã Márcia falou, entre o príncipe das trevas e o príncipe da luz. Obviamente que Ciro estava sendo influenciado por Satanás para não deixar o povo ir, para não cumprir a profecia. Porque Satanás conhece da Bíblia, vocês sabiam? Vocês sabiam que Satanás sabe muito da Bíblia? Uhum. Demais. Pois é. Então ele estava tentando impedir que essa profecia se cumprisse. Mas aí teve que vir quem? Miguel. Quem é Miguel? Michael é aquele que... Exatamente, Cristo, né? Aquele que é o que Deus é. Vocês sabem que muitos protestantes acham que Miguel é simplesmente um outro anjo. Não, Miguel é o próprio Cristo. Né? Então, Cristo teve que vir para ajudar nessa peleja. E aí, então, o rei da Pérsia não conseguiu resistir. Né? A influência de Cristo. E aí, o que Ciro faz? Assina aquele primeiro decreto que nós lemos no livro de Esdras, para que o povo pudesse retornar a Jerusalém. Okay? Então, mais ou menos, esse é o contexto dessa visita que Daniel recebe de Gabriel. Quando que acontece essa visita, então? No capítulo 10, verso 1, diz o quê? No terceiro ano de Ciro. No terceiro ano de Ciro. Tá? Então aqui Dario o Medo já havia morrido. Ele morreu 2 anos depois da conquista de Babilônia. Tá? É o que o Espírito de Profecia fala. Você pode olhar ali naquele PDF que eu mandei. Tá? Então ali, no terceiro ano de Ciro, ele recebe essa visão. E aí você olha o capítulo 10 e 11, é tudo parte da mesma visão. Ok? Ficou claro até agora essa parte histórica, o momento em que nós estamos aqui da história, essa questão de Ciro, de Dario? Alguma pergunta? Para mim está muito confuso, mas eu vou ler o que tu mandaste. Muito confuso. Muito tá bom. confuso. Gui, talvez a gente poderia dizer que
o início do capítulo 11, ele está voltando atrás, entendeu? Porque no capítulo 10 está falando no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, o que aconteceu, que foi no ano 537, né, mais ou menos. Mas aí, no capítulo 11, tá, ele volta atrás no 1º ano de Dário Medo, que na verdade é o 1º ano de Ciro, né? Ou seja, daí é 539 antes de Cristo. Isso. Uhum. Tá? Então, ali ele está voltando atrás, então está recordando como se fosse. Não, Exato, ele recorda no verso 1 só. no verso 1, exato. Verso 1. É isso que é a questão importante, porque é só no verso 1. É como se Gabriel estivesse dando uma referência. Lembra lá, primeiro ano de Dario, que eu vim te fortalecer? Agora escuta que eu tenho uma outra mensagem para te dar. É basicamente isso que está acontecendo aqui. O verso 2 já diz, né? Agora, quer dizer, volta ao Agora, presente. exata, volta ao presente, perfeito. É. Isso é importante nós entendermos. O verso 1 é simplesmente uma lembrança do capítulo 9. Ó, lembra aquela vez? Bom, muito bem. Agora te declararei a verdade. Por que é importante nós sabermos isso? Porque no verso 2 diz assim, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Bom, nós temos aqui 3 reis e depois, e o quarto acumulará grandes riquezas mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará todos contra o reino da Grécia. Então nós temos que entender que momento histórico que Gabriel está falando isso para Daniel, porque ele fala, a partir de hoje vão vir 3 reis, e o quarto seria mais rico de todos e suscitaria todos contra a Grécia. Então existe um momento, um ponto de partida que nós temos que ter. Por isso é importante nós entendermos que o verso 1 simplesmente uma referência àquele primeiro ano de Dario, no capítulo 9, quando Gabriel foi visitar Daniel. Tá? Qual que é o ponto de partida, então? Agora te declarei. Quem que era o rei da Pérsia nesse momento da visão? Ciro, exatamente, Ciro. Ciro, porque o capítulo 10, verso 1 diz, no 3º ano de Ciro. Ciro era o rei. Dario já havia morrido aqui. Ok? Tá, então, Gui, aqui eu nunca tinha me dado conta dessa parte. Antes de Ciro libertar o povo de Israel, né, do cativeiro, então ele resistiu a Cristo por 21 dias. Resistiu a Gabriel por 21 dias, até que Cristo teve que vir para ajudar Gabriel a influenciar Cristo na direção certa. Exatamente. Tá. Ok? Vamos ler alguns textos aqui do PDF que eu mandei, tá? Talvez fique mais claro. Todos eu mandei no grupo aí, vocês podem olhar no telefone. Alguém pode ler para nós o primeiro texto vindo de Profetas e Reis, página 283, parágrafo 2. É para ler o primeiro, desculpa, é para ler o primeiro parágrafo? Se alguém puder para nós, o primeiro parágrafo, página 283, parágrafo 2, do PDF que eu mandei. A oração de Daniel, é essa? Né? Isso, aham. A oração de Daniel tinha sido proferida no ano primeiro de Dário, ou Dario, Daniel 9:1. O rei Medo, cujo general Ciro tinha arrebatado de Babilônia o cetro de governo universal. Pausa. Então, Ciro, nessa época da queda de Babilônia, ele era o general do seu tio, Dario. Tá? Porque é importante nós sabermos, porque não sei se vocês lembram, Isaías profetizou esse evento centenas de anos antes de acontecer. Sim. Vocês lembram? Sim. Tá. Pode continuar, então. O reinado de Dario foi honrado por Deus. A ele foi enviado o anjo Gabriel para o animar e fortalecer, conforme Daniel 11:1. Após sua morte, cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia,
Ciro o sucedeu no trono e o início do seu reinado marcou o fim dos 70 anos, desde que o primeiro grupo de hebreus tinha sido levado cativo por Nabucodonosor de sua pátria judaica para a Babilônia. Muito Não bem. demorou. Tá ótimo. Vamos fazer uma pausa ali, tá? Então, existem algumas informações muito importantes nesse parágrafo, tá? Uma que eu quero ressaltar aqui novamente é que Ciro, ele sucede no trono do seu tio e o início do seu reinado marca o quê? O fim dos 70 anos. O fim dos 70 anos. Que 70 anos foram esses que acabaram? De cativeiro na Babilônia. Os 70 anos de cativeiro. Né? Desculpa? Os 490 anos. Não são os 490 anos, são os 70 anos, né? Os 70 anos que Jeremias, orem comigo lá em Jeremias capítulo 25. Jeremias, vamos lá, Jeremias 25. Qual é o nome? Verso 11. 25, 11. Uhum. O que diz lá? Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos. Muito bem, né? Então aqui Jeremias profetizando que Israel serviria ao rei da Babilônia por 70 anos. Da onde que Jeremias tirou isso? Moisés, não é? Exatamente, Moisés. Né? Moisés, no livro de Levíticos, no capítulo 26, você pode encontrar, né, essa mesma profecia. É claro que Jeremias, obviamente, instruído por Deus, né, ele compreende, né, isso. E Daniel, no capítulo 9 do livro de Daniel, o que diz lá no Daniel capítulo 9? Veja só, antes do início do reinado de Ciro, Daniel já havia compreendido pelos livros. Olha lá, em Daniel capítulo 9, nós lemos, né, o verso 1, mas olha o verso 2, o que diz ali? No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Muito bem, então Daniel entendeu que eram 70 anos, né? E interessante, aqui é uma outra questão que a gente não tem tempo hoje, mas existem dois períodos de 70 anos. 70 anos foi determinado para Israel, que é o início do cativeiro e o fim do cativeiro, e o outro 70 anos foi determinado a Babilônia. Uhum. Jeremias fala também. Né? Então são dois períodos de 70 anos, tá? Mas isso aí é um outro estudo. Tá bom? Então, Guilherme, oi. por favor, só repete qual é onde é que está na citação de Jeremias? 25:11. 25:11. E é Levítico 26, né? Levíticos 26, e no Levíticos Isso. 26, nós podemos ir lá para... Toda aquela lei, né? Toda aquela... a gente pode ir lá, vamos lá no Levíticos 26. Toda aquela lei, não. Toda a profecia que dá origem a 25:20 também, né? Exatamente. Olha no verso 43 lá, Márcia, se você estiver lá, lê o verso 43. Não tô, mas posso chegar. Tá. Ou se alguém tiver na Se alguém mão tiver aí. na mão aí. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão Isso. eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Muito bem, então ali fala Moisés dizendo que a terra, que se eles quebrassem a aliança, se você olha o contexto, né, quebrasse a aliança, então eles seriam espalhados pelas nações
Né? No verso 34, tia Inês, lê para nós o verso 34 também, porque por 2 vezes fala isso. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Muito bem. Né? Então, Uhum. Moisés enfatizando isso. E a pergunta é, quantos sábados a terra descansou? Né? Esdras nos dá essa resposta. Se você vai comigo no livro de 2 Crônicas. Tá, mas ali no Uhum. 26, 29, ele claramente fala também no cerco de Jerusalém. Exato, Comereis a carne dos vossos filhos e vossas exato, filhas. exatamente. Exatamente. Tá. Né? Então é No ano justamente. 70, mas não 70 anos, mas no ano 70. Bom, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, mas lembrem que aconteceu na época de Jeremias também. Porque nós lemos o livro de Lamentações, que foi escrito por Jeremias, no capítulo 4, verso 10, que as mulheres compassivas comeram a carne dos seus filhos. Então, por 2 vezes isso aconteceu. Essa profecia ela se cumpre na época de Nabucodonosor e ela volta a se cumprir na época de Tiro romano. Isso é muito importante a gente entender. Tá? Então, realmente, fala do cerco de Jerusalém, mas que por 2 vezes esse fato ocorre. Tanto no cerco de Nabucodonosor, quanto no cerco dos romanos. Tá? Então, Moisés dizendo que a terra folgaria nos seus sábados. E olha só em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 20. Eu vou ler para nós aqui. E os que 2 Crônicas 36, verso 20. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia. Quem é o rei da Pérsia? Ciro. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, notem, ele mais uma vez cita Jeremias, fala dos 70 anos, mas aqui ele coloca Moisés também, as palavras de Moisés, a terra descansando nos seus sábados. Ok? Existe uma questão interessante aqui. Alguém lembra por que foram 70 anos de descanso da terra? Eles não haviam respeitado esse descanso. Eles não haviam respeitado, né? Durante quanto tempo eles não respeitaram esse descanso da terra? Esse sábado da terra, né? Os 490. 490 anos dos reis, né? Desde Saul, você pode olhar aí 1 Samuel 8, você vai ver que desde Saul, do primeiro rei, até Zedequias, o último rei, a terra não repousou nos seus sábados. Então notem que uma das razões do cerco final da destruição foi a quebra do sábado. Não o sábado do 7º dia, mas o sábado do 7º ano. Tá, mas aqui, ó, Gui, o estudo difícil esse. Aqui, ó, esse último texto que tu leste, né, até que se cumpriram os 70 anos, tá? Aqui de 2 Crônicas. Eu já tinha estudado isso e vi que foi de 538, perdão, de 586 até 538 a.C. Ou eu estou errada? 500. Porque aí, olha só, aqui em Daniel, que nós lemos, mas eu no primeiro ano de Dario, né? Isso aí foi em 539. Então, 539. Isso aí foi a queda de Babilônia. Tá, então isso aí, o final dos 70 anos combina com 538 Não, lembra que nós lemos no Espírito de Profecia. O que marca o fim dos 70 anos para os judeus de cativeiro é o decreto de Ciro. Não é a queda de Babilônia. Tá?
Lembra que eu falei que são dois períodos de 70 anos, um para Babilônia e um para Israel. Tá, mas esses 70 anos por descumprimento do sábado foi, então, mais ou menos findou mais ou menos na mesma época? O descanso, os 70 anos, né? Nós contamos de Saul até Zedequias, que foi o último rei de Judá, né? O povo foi levado, Daniel foi levado a cativeiro por Jeoiaquim, que foi 2 reis antes, né? Mas foi naquela mesma época. Aqueles últimos reis de Judá, os últimos 3, 4 reis, eles foram sucessivamente, assim, em poucos anos eles passaram, né? Então ali acaba os 490 anos dos reis, da monarquia do povo de Israel, e ali começa o tempo do cativeiro, tá? Ô, Gui, basta a gente olhar então Daniel 1:1, que ali fala no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, né, que aí marca o ano 607 a.C., e se a gente contar 70 anos, a gente acaba em 537 a.C., que é... Então, 2 anos depois, mais ou menos, da queda de Babilônia, exatamente. É isso mesmo, é o que o Espírito de Profecia, nós acabamos de ler ali, lembra? Ó, voltar na citação que nós lemos. Após a sua morte, a morte de Dario, cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia, né? Então, 537, Ciro sucedeu o trono e o início do seu reinado marcou o fim dos 70 anos. Então, ali ela deixa bem claro, né, que o fim dos 70 anos seria o terceiro ano de Ciro, né? Mas ele, como o regente singular, seria o seu primeiro ano. Ok? É que antes, assim, ó, antes de morrer Dário, Ciro ele ficava tomando conta de todo o Império Medo-Persa e Dário ficava na Babilônia. No segundo ano, Ciro também do Império Medo-Persa, Dário da Babilônia. No terceiro ano de Ciro, morre, Dário não está mais vivo, aí Ciro toma conta de tudo, não é isso? Ele era um corregente, né? Ele era o sobrinho de Dario, ele era o seu corregente, né? Então, quando eles conquistaram a Babilônia, ele tinha essa corregência. Então, quando a gente vê no terceiro ano de Ciro, em Daniel 10, justamente conta os anos de corregência, né, desde a conquista de Babilônia. Mas o Espírito de Profecia nos deixa claro, porque diz que 2 anos depois da queda de Babilônia, Dario morreu. E com o início do reinado de Ciro como o regente supremo, é que acaba os 70 anos. Por que acaba os 70 anos? Porque é naquele ano que ele dá o decreto. É nesse ano que nós vemos Gabriel e Miguel lutando contra ele para que seja influenciado para proclamar o decreto. É nesse contexto, né? Nesse ano, então, e o decreto está no livro de Esdras, né? Você pode ver o decreto de Ciro que marca a volta do exílio, ok? De Israel, da Babilônia, né, para Israel. Eu sei, é uma parte pesadinha, né? É uma parte histórica que a gente precisa compreender com um pouquinho mais de detalhes, né? Porque a gente sempre estudou, mas de forma mais superficial, né? Genérica. Mas para nós entendermos o capítulo 11, você precisa dar uma mergulhada um pouco mais fundo, né, nessa parte. Senão a gente não entende, fica muito vago, né? Ok? Ok. Então vamos voltar lá no capítulo 11. Aqui no PDF que eu mandei para vocês, enquanto vocês abrem no capítulo 11, a segunda citação, que vem uma página antes, algumas páginas antes da primeira que nós lemos, né?
Vem da Profetas e Reis, página 267. A que nós lemos era 283, né? Então aqui vai falar um pouquinho da história antes, né? Diz assim: não demorou que viessem os contratempos. Babilônia foi sitiada por Ciro, sobrinho de Dario, o Medo. Então aqui ela diz, ela, né, confirma que Ciro era sobrinho de Dario. Comandante geral dos exércitos combinados da Média e da Pérsia. Então ele era um comandante geral, um corregente dos exércitos combinados da Média e da Pérsia. Isso é interessante porque a Medo-Pérsia, ela é descrita no livro de Daniel como um poder de 2 chifres. E se vocês querem mais referência, podem ir no estudo que eu mencionei no início para ter mais referência. Mas esse poder de 2 chifres ele é interessante na Bíblia. Aqui nesse caso são os medos e os persas. Existem outros poderes de 2 chifres, como os Estados Unidos, por exemplo, no capítulo 13 de Apocalipse, que é aquele cordeiro também com 2 chifres, né? O republicanismo e o protestantismo. Você vê a França na Bíblia, no capítulo 11 de Apocalipse, sendo descrita como uma nação de 2 poderes, o Egito e Sodoma. Né? Isso é importante, porque quando você vai começar a fazer a aplicação do texto para os nossos dias, você vai ver que existe uma conexão muito forte entre esses reinos de 2 chifres. Tá? Mas isso é uma questão que nós não vamos entrar agora. Ok? Em algum momento o senhor vai entrar nesse assunto, fazer uma Sim, aplicação? sim, o objetivo aqui é nós esmiuçarmos o capítulo 11 e fazer a aplicação, certamente. Né? Por isso que nós começamos do final. Porque nós vamos ver que toda aplicação ela tem que estar em harmonia com o que, irmãos? Com aquela template, com aquela forma, né? Com aqueles 6 últimos versos, que nós vimos que está de acordo com toda a Bíblia. Por isso que é chamado livrinho. Por que é o livrinho, aqueles últimos 6 versos de Daniel? Porque é ali que a Bíblia inteira se encontra. Ela se encontra ali. O grande conflito se dá ali. As cenas finais do grande conflito se dão ali. Então, toda a aplicação ela tem que estar em harmonia com esses últimos versos. Então, nós vamos ver que qualquer aplicação ela precisa se encaixar perfeitamente com a parte final do capítulo. Tá? Por isso que a gente começou pelo final. Qual é o livro aí mesmo que você falou? Pediu para a gente acompanhar? Página 200. Profetas e Reis. Profetas e Reis. Eu mandei no grupo lá as citações, tá? Tá no PDF. Ok. Profetas e Reis 283 e 267. O Guilherme, desculpa, por que a França é tida como um poder bipartido também? Não bipartido, mas um poder que é representado nas escrituras como 2 chifres, como sendo uma união de 2 poderes, né? Apocalipse 11 fala que naquela grande cidade onde o Senhor foi crucificado, que é uma cidade que espiritualmente se chama o quê? Egito e Sodoma. Né? Então a Egito França, e Sodoma. exato, a França ela é caracterizada pelas características do Egito e de Sodoma. Né? E nós vamos ver que existe uma... Tá, e os Estados Unidos fica claro. Estados Unidos no capítulo 13 fica claro que também é um republicanismo, protestantismo. Um outro exemplo é Israel. O próprio Israel, né? Você tem as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, 2 poderes. O próprio Judá, as tribos do sul, é uma tribo de 2 poderes. Você tem Judá e Benjamim. Né? Então tem vários exemplos aí que quando você começa a estudar num nível um pouco mais fundo, você vai ver que existe uma conexão muito grande, né, entre esses poderes. Tá? Márcia, só para tu anotares aí, Apocalipse 11:8, tá? 11. A cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Sim, tá? sim, joia. Joia, obrigada, querida. Tá bom. Vamos lá, então. Mais algum comentário, alguma questão? Como eu estou anotando,
eu quero confirmar aí. Apocalipse quanto que a irmã falou? 11:8. Ah, tá. E, Obrigada. e os Estados Unidos é representado como um poder de 2 chifres também no Apocalipse 13, se alguém quiser anotar, né? Apocalipse 13, verso 11. Tá? 13, 11. 13, 11. Tá? Ok? Uhum. Muito bem. Bom, voltando lá para o capítulo 11, para nós encerrarmos o estudo de hoje. Verso 2. Vamos olhar os primeiros 2 versos hoje, tá? Alguém pode ler para nós esse verso? O que é para ler, Gui? Desculpe. A cabeça está muito cheia. O que é? Daniel 11, nós Muita voltamos para o informação. início. Daniel Tá. 11, Tá. verso 2. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. E tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o rei da Grécia. Muito bem. Por isso que foi importante nós entendermos esse momento histórico em que ele recebe a visão. Porque aqui Gabriel está usando um ponto de partida. Diz, olha, vão haver mais 3 reis e o quarto. Então são mais 4 reis a partir de agora. Tá? E quem é que está reinando agora? Nós estamos no reinado de Ciro. Tá? Ciro. Ele recebe essa visão no reinado de Ciro. Então, depois de Ciro, haveriam 4 reis que Gabriel quer relatar, ou quer highlight, né? Quer destacar para Daniel. Tá? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Por que razão que vocês acham, tá, que Gabriel quis destacar esses reis para Daniel? Tá? Lembrem comigo. No capítulo 2, no capítulo 8, nós temos claramente, especialmente no capítulo 8, ainda é falado o nome, a Grécia, que a Grécia viria depois dos medos e dos persas. Tá? É destacado isso no capítulo 8. Aqui no capítulo 11, mais uma vez, Gabriel repete que depois dos medos e dos persas haveria um outro reino, que seriam os gregos. Então, minha pergunta para vocês, por que Gabriel quis dar tanto detalhes para Daniel com relação a esses reis que viriam em sucessão dentro da Média e da Pérsia? Eu gostaria de falar um testemunho. Quando eu estudei esse capítulo de Daniel 11, eu fiquei realmente impressionada com a riqueza de detalhes, e todos eles aconteceram exatamente como está aqui, tá? Como eles estão apresentados aqui. Então, eu me perguntei por que isso? Se alguém tem dúvida de que realmente a Bíblia tem razão, é só ler e estudar Daniel 11. Perfeito, Né? perfeito. Mas depois daquele estudo que o Marco apresentou no Macampal, onde ele mostrou a contrafação, vamos dizer assim, a semelhança dos acontecimentos que se encontram aqui em Daniel 11 com o final dos tempos. Eu não sei se seria essa a resposta que tu esperavas, mas ele fez um estudo detalhado disso. Então, mostra mais uma vez, né, a preparação que nós temos que ter com relação ao final dos tempos. Perfeito, perfeito. É justamente nesse caminho que eu quero fazer que vocês pensem. Porque pensa o seguinte, eu concordo absolutamente, é uma riqueza de detalhes muito grande. E você olha realmente na história, é impressionante, que é o que nós vamos ver no capítulo 11. Nós estamos começando aqui, tá? Nós vamos ver uma riqueza de detalhes muito grande, tá? Nós vamos ver também que existe uma aplicação muito precisa para os nossos tempos, para os tempos que nós estamos vivendo.
Por isso que eu comecei lá no final, porque a gente tem que aprender os últimos versos para nós podermos encaixar tudo isso, né? Agora eu pergunto para vocês o seguinte. Aqui ele menciona 4 reis, depois de Ciro, e logo depois, no verso 3, ele fala de Alexandre o Grande, que é o rei da Grécia. Nós vamos ver isso, tá? Então, assim, ó, se fosse só por uma riqueza de detalhes históricos, meus irmãos, aqui Gabriel falhou. Porque houveram muito mais reis depois desses 4, até que Alexandre o Grande pudesse vir. Pelo menos 100 e poucos anos se passaram desde a morte de Xerxes, que é esse último rei que nós vamos ver, até a conquista de Alexandre o Grande. Parece que foram mais 9 reis, né, Guilherme? Vários reis. Mas eu acredito que se ele mencionou esses 4, é porque ele queria salientar alguma coisa em relação a esses 4. E os outros não seriam tão relevantes. Então, a relevância está aqui. É isso que eu quero instigar em vocês. Porque aqui, ó, se a gente for ler o verso 3, o rei tem que ser, não só rei, ele tem que ser poderoso e tem que ter um grande domínio. E isso realmente se enquadra para Alexandre o Grande. Exatamente. O verso 3 é Alexandre o Grande, nós vamos ver isso, tá? É muito fácil a gente ver. Então, a questão é que antes do domínio grego, porque lembrem, no capítulo 2, depois do reino de prata, vem o reino de bronze, uma transição da Medo-Pérsia para a Grécia. No capítulo 7, depois daquele urso que tinha um lado maior que o outro, que era um símbolo da Média e da Pérsia, veio o oleopardo, com 4 cabeças, a Grécia. No capítulo 8, nós temos aquele bode, né, com 2 chifres e que um deles é arrancado, não arrancado, mas o outro bode vem e bate naquele bode e derruba o bode, e aquele bode tinha um chifre notável, que é Alexandre o Grande. Então, uma transição limpa também dos medos persas para os gregos. Nesse caso aqui, Gabriel vai em detalhes maiores ainda, ele menciona 4 reis. Tá? 4 reis. E depois desse 4º rei, eu já digo para vocês de antemão, existe um período de quase 100 anos até que Alexandre o Grande venha e conquiste a Medo-Pérsia. Então, a única razão que eu compreendo, isso é uma compreensão particular, tá? A única razão que eu entenda que Gabriel quis enfatizar, ressaltar esses 4 reis aqui, é porque isso será relevante para os nossos dias, de alguma forma. Porque para os dias de Daniel, isso não foi relevante. Porque passaram muitos outros reis depois. Tá? Mas para os nossos dias, de alguma forma, essa informação ela deve ser relevante. Senão, não haveria sentido mencionar essa transição, esses 4 reis. E notem que o 4º tem uma particularidade interessante. Ele suscita todos contra a Grécia. Vocês viram no verso 2 ali? Que ele se torna forte e rico mais do que os outros, e ele suscita todos contra o reino da Grécia. Então aqui há uma característica importante para nós analisarmos. O último desses reis mencionados, esse 4º, ele é mais rico, mais poderoso, e ele suscita todos contra os gregos. E a história mesmo diz, nós vamos ver que esse 4º rei é Xerxes, o mesmo Xerxes do livro de Éster, Ahasuero, né? Alexandre o Grande, a história conta que os gregos tinham um ódio especial por Xerxes, por esse 4º rei. Por que eles tinham por que eles guardavam um rancor tão grande de Xerxes? Alguém lembra? Ele invadiu a Grécia, né? Mas eu não sei exatamente o que foi que ele fez. Eu lembro que no outro estudo, eu estava vendo essa semana,
Você diz que, historicamente, aquele grande banquete que durou 6 meses lá do rei foi numa tentativa de coalizão lá e de Perfeito, unir todos os povos para perfeito, derrotar a Grécia, né? Para perfeito, agregar a Grécia ao perfeito, império. Agora, o perfeito. que é que ele fez exatamente além de invadir a Grécia, que dá esse ranço todo? Exato, Porque perfeito. Alexandre não estava nem nascido, né? Alexandre Exatamente, era exato. É perfeito. Ele fez essa coalizão entre as províncias que ele dominava e ele instigou todos contra a Grécia e instigou todos a apoiarem ele, a invadir a Grécia. Xerxes Sim. foi o último rei medo e persa a invadir a Grécia. E tomou Ele como diria aqui em Santa Catarina, tomou uma coça, tomou, essa é a história dos tomou um pau. 300, os Aham. espartanos, Isso. dentro desse contexto aqui, tá? Uhum. Então foi a última, vamos dizer assim, o último rei persa que tentou agredir a Grécia. Então isso é um ponto importante se a gente parar para pensar e relevante. Depois desse rei, não houve mais agressão entre os persas e os gregos, até que Alexandre veio e conquistou eles, né? Depois de quase 100 anos. Tá? Então, isso é uma informação interessante para nós lembrarmos semana que vem, quando nós começarmos a lidar com esses reis. Tá? Então eu queria só finalizar e dizer para vocês que esses 4 reis que nós vemos aqui, Gabriel falando, eles são reis mencionados nas Escrituras. Tá? Eles são reis mencionados nas Escrituras. E no Espírito de Profecia também. Isso é importante, porque a Bíblia menciona esses reis. Nós não precisamos ir na história só, né, pegar. Isso é importante. Só que, apesar disso, Xerxes aqui, esse 4º rei, não é o último rei da Pérsia mencionado. Quem que é o último rei da Pérsia mencionado nas Escrituras? Alguém lembra? É o rei que fez o decreto, O 3º decreto, o Artaxerxes. Artaxerxes, Era filho de quem? filho do Xerxes, né? Filho do Xerxes. Muito bem, muito bem. Tá? Então, se vocês pegassem aí o PDF que eu mandei, e na citação, na terceira citação, Profetas e Reis 290, lá no final, em negrito, diz assim, depois vocês podem ler o parágrafo com calma, fala sobre aqueles 21 dias de guerra entre Miguel, Gabriel e Ciro. Lá no final diz assim, a vitória foi finalmente ganha, as forças do inimigo foram contidas todos os dias de Ciro, e todos os dias de seu filho Cambises, que reinou cerca de 7 anos e meio. Então, depois de Ciro veio quem? Cambises. Cambises, filho de Ciro, tá? Reinou 7 anos e meio. Próxima citação. Durante o reinado de Cambises, o trabalho do templo progrediu lentamente, e durante o reinado do falso Esmerdes, chamado Artaxerxes em Esdras 4:7, os samaritanos introduziram um inescrupuloso impostor a baixar um decreto proibindo os judeus de construir a sua cidade e templo. Então, falso Esmerdes veio depois de Cambises. Não é o Artaxerxes do 3º decreto, é um outro Artaxerxes, né, no capítulo 4 e 7 de Esdras. Tá? Então, depois de Ciro, nós temos já Cambises, falso Esmerdes, e aí na próxima citação diz assim, tais eram as condições existentes durante a primeira parte do reinado de Dario Staspes, ou também chamado Dario o Grande. Tá? Então esse é o terceiro. Tá? E aí no outro parágrafo, no último, né, 307, diz assim, em negrito, Dario Staspes, sob cujo reinado os judeus tinham recebido mostras de evidente favor, foi sucedido por Xerxes o Grande. Esse é o 4º. E Dario fez o 2º decreto, né? Exatamente. Dario, o Grande, ou Staspes, Isso. ele proclamou o 2º decreto. Tá? E o Uhum. seu filho, Xerxes, tá? É o arrazoeiro do livro de Éster, que é esse 4º rei aqui,
que se tornou mais rico e poderoso do que os outros. Ok? Certo. Eu me lembro, eu mandei para vocês há um tempo atrás, Dario, eu não me lembro exatamente, eu teria que voltar e dar uma pesquisada, mas Dario casou com, não sei se era uma das filhas ou netas, uma das netas de Ciro. Tá? Teria que dar uma olhada direitinho. Ou seja, Xerxes, ele era da linhagem de Ciro. Tá? Então, esses 4 reis da Pérsia são os 4 reis mencionados por Gabriel aqui no capítulo 11, verso 2. E ele acaba em Xerxes, que é esse grande poderoso que suscitou todos contra o reino da Grécia. Quando nós estudamos o livro de Esther, nós falamos desses 180 dias, né, esses 6 meses de festa, onde Xerxes, né, reuniu todas as 120 províncias e tudo mais para ir contra os gregos. E nós estudamos, né, algumas coisas relevantes na história de Esther. Agora, o que nós vamos ver aqui é que Gabriel para aqui, e o verso 13 ele já introduz Alexandre o Grande. Existe alguma razão especial para ele fazer isso. Ele simplesmente passa por cima daqueles 8, 9 reis que sucederam, inclusive Ataxerxes, o filho de Xerxes, que é uma figura importantíssima nas escrituras, que é o que dá o terceiro decreto, ele simplesmente ignora nesse contexto aqui. Por que ele ignora? Essa é a questão. Tá? Nós vamos tentar entender, né? E a única explicação plausível que eu encontrei é que isso tem a ver com os nossos dias. Né? Então, semana que vem nós vamos tentar fazer uma aplicação. Por que isso é relevante para nós hoje? Como que isso, além de ser um fato histórico importante, qual é a relevância profética para os nossos dias? Né? O que marca o fim do cativeiro babilônico? Ellen White diz que, da mesma forma que os israelitas estavam cativos na Babilônia por 70 anos, os cristãos estavam cativos durante 1260 anos. E o que acontece no fim dos 1260 anos? Como é que nós chamamos aquele tempo que acaba o cativeiro papal? Tempo do fim. Tempo do fim. Tempo do fim. É Daniel 11, 40 a 45. Exatamente. Tá vendo como já está nos levando para o nosso molde? Então, o fim dos 70 anos, com o primeiro decreto de Ciro, nós podemos marcar o tempo do fim. E o que acontece no tempo do fim que nós estudamos lá no verso 40? Rei do Norte e Rei do Sul. Né? Exato, aquela luta, aquela disputa entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Ok? Então, nós vamos ver que aqui nós já começamos a aprofundar, né, o nosso entendimento, já trazendo para uma aplicação atual. Né? E nós vamos ver que da mesma forma que lá no final do capítulo nós temos o tempo do fim, nós temos 1798, mas nós temos também, que outro tempo do fim nós vemos lá? 1900 e a retaliação. 89. 89, né? 89. Existe uma retaliação, né? E ali nós temos uma aliança entre o Rei do Norte e o poder militar, o poder econômico representado pelos Estados Unidos. Lembra? Os cavaleiros, as carruagens, né? Os navios. Sim. E em 1989, quem era o presidente ou o rei naquela época? Bush? Reagan. W. Bush, perdão. George Bush. Mas ele assume quando? Ele assume naquele ano, dia 20 de janeiro. Ou seja, Reagan também reinou naquele. Então, você começa a ver elementos interessantes, assim, os Estados Unidos como uma nação de 2 chifres, assim como a Média e Pérsia. Tá? Vários elementos começam a entrar aqui e a gente então tem que parar para analisar e para pensar qual a relevância disso para nós. Tá?
ok? Ok. Alguma consideração final? O Gui, só uma confirmação, o Artaxerxes foi o quinto rei, ele veio depois de Xerxes. É o filho de Xerxes, exatamente. É. Xerxes Assuero, né? Uhum. Eu achei aqui uma anotação daquele estudo anterior, né, de Esther, que falasse que Ciro era avô de Xerxes, avô de Assuero. Não. Ciro era avô... De Xerxes. Sim, ele era avô. É porque Dario casou com a filha de Ciro. E isso faz com que Xerxes fosse avô de Ciro. Não. Não, Ciro, avô de Xerxes. Xerxes era neto de Ciro, exato. Isso. Exatamente. Isso. E como é que a gente viu aqui? Dario o Grande casou Com a filha de Ciro. com a filha de Ciro. Isso. Tá. Interessante, né? Muito interessante. E aqui causa um dilema para nós também, porque uma das aplicações equivocadas que alguns fizeram, alguns de nós, inclusive, é que lembra nós estudando o livro de Esther, nós vimos que equivocadamente se aplicou de que Xerxes, o Assuero de Esther, seria aquele que implementaria o decreto dominical, o decreto de morte, porque o livro de Esther é repleto desses símbolos, né? Só que aqui a história já nos contou que isso foi um equívoco, né? Uma aplicação equivocada. E agora nós eu pelo menos consigo ver um outro problema, porque quando você olha as mensagens angélicas, a primeira, a segunda e a terceira, que é o final dos 2.300 anos, ela está intimamente associada com os decretos, que é o começo dos 2.300 anos. No começo dos 2.300 anos, das 2.300 tardes e manhãs, você tem 3 decretos: Ciro, Dario, Artaxerxes. E acaba com a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Tá? O decreto dominical, ele é a terceira mensagem angélica. É ali que você encontra a marca da besta, etc. Né? Só que Xerxes, do livro de Esther, ele era filho de Dario. Ou seja, ele veio antes de Artaxerxes, que é a terceira mensagem. Então aqui existe um problema estrutural que talvez a gente não tivesse reconhecido antes. Tá? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Sim, isso aí está bem explicado naquele outro estudo de novembro, Gui. Isso. Uhum. Só assim, ó. Aí, naquele mesmo estudo, você coloca que Ellen White compara este decreto que aconteceu em Esther, Sim, o decreto da fornalha ardente e o decreto da Cova dos Leões. Falta mais um, da Cova dos Leões, Isso. os 3 como tipos do decreto dominical. Perfeito. Né? Uhum. E isso não nos dá o direito de pegar essas histórias e querer alinhar os eventos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Certo. Isso não nos dá o direito de pegar a história de Nabucodonosor e trazer e querer alinhar ela historicamente. Ou a história da Cova dos Leões e querer alinhar. É o que nós fizemos com o livro de Esther, de forma equivocada. Pegamos aquele evento e trouxemos aqui para o capítulo 11, querendo alinhar de forma histórica. Entendendo que ele era o Trump, o tipo do Trump. Exatamente. Aí começou a se fazer uma aplicação completamente equivocada. Né? Entendi, irmão. Que bom, que bom. Tá? Então, realmente, são símbolos do decreto dominical, da crise dominical, que vai culminar com o decreto de morte. Todas essas 3 histórias, de fato, são. Né? Tá, mas não cronologicamente. Não cronologicamente, perfeito. Não a pessoa, né? Como a gente acabou colocando, tipo, não o rei. Perfeito, não há como pegar a história lá da imagem de Nabucodonosor e trazer cronologicamente ou Dario, não.
Esse foi o equívoco. E no livro de Esther, quando nós estudamos, nós vimos que Assuero, o Xerxes, a simbologia ela muda. Capítulo 1 e 2 ele é um símbolo, depois ele já vira outro símbolo, da mesma forma no livro de Daniel. Nabucodonosor, no capítulo 13, ele é o rei do norte, simboliza o papado. No capítulo 4, ele representa quem? A igreja, que é espalhada 7 anos. Então, o mesmo indivíduo ele tem dois símbolos diferentes. Então, nós temos que ter cuidado para não misturar os contextos, né, na nossa análise. Então, é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, né, a Bíblia cairia na mão dos inimigos e seria destruída há muito tempo atrás, né? Então, porque os inimigos não conseguem compreender, não há razão a temer, né? E para nós, então, é o trabalho de, com a ajuda do Espírito Santo, tentar desvendar esses mistérios. E com o objetivo de nos preparar, né? E preparar outros também. Tá bom? Outro dia eu andei estudando a história de Alexandre o Grande e alguns historiadores comparam Alexandre a Cristo. É interessante essa comparação. Os dois foram grandes líderes e ninguém depois deles conseguiu arregimentar um exército do jeito que eles arregimentaram. Alexandre do jeito dele e Cristo do jeito dele. Né? Interessante é que os dois morreram com 33 anos. Né? Uma outra comparação que eles fizeram foi em relação à recompensa. Alexandre não pagava os seus soldados, mas todo o espojo que eles conseguissem tirar dos povos conquistados podiam ficar sob o poder dele. Dele, de Alexandre, claro. Por isso que aqui relata o acúmulo de riquezas. Né? Então, assim como para Cristo, as pessoas se uniam a ele, né, por fidelidade e lealdade, as pessoas se uniam a Alexandre pela lealdade, pela fidelidade, por causa da riqueza. Enquanto que Cristo oferecia a riqueza no céu que ninguém podia ver, os soldados de Alexandre eram fiéis a ele por causa da riqueza que eles podiam tocar e ver, que eram as riquezas terrenas. Uma outra comparação que eles fazem é com relação aos métodos de conquista. Alexandre era extremamente, vamos dizer, rebelde, rude, violento, e Cristo pregava o amor. Né? E no final da vida, enquanto que um desce para a sepultura, o outro sobe aos céus. Mas na história, né, de generais, ninguém até hoje se comparou a Alexandre. Então é muito interessante essa dicotomia, enquanto um procurava os tesouros da terra e conseguiu arregimentar um exército enorme, o outro procurava os tesouros do céu, que nunca ninguém viu, mas que todo mundo espera um dia ver e encontrar. Então, realmente, essa comparação é bem interessante para ver a diferença entre o reino dos céus e o reino terrestre. Legal. Bem legal. Contrafação, né? Tá bom, gente. Valeu, tava bom hoje, passou rápido a hora. A gente começou 15 minutinhos atrasado, mas rendeu legal. Tá bom? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado porque nós encontramos nas Escrituras as palavras da verdade, ricas em sabedoria e conhecimento, que realmente nos fazem ficar maravilhados por aquilo que foi revelado para os nossos dias. Sabemos que os anjos do céu queriam ver essas coisas, mas o Senhor as guardou para essa última geração e nos tem dado o privilégio de examinar as Escrituras. Que Teu Espírito continue a nos instruir, nos ensinar
e que possamos caminhar na verdade todos os dias da nossa vida. Continua com cada um aqui durante essa nova semana que em breve se iniciará. Possamos vencer cada dia como Cristo venceu e com a ajuda dele, que através do sangue de Cristo ele nos torne mais do que vencedores a cada dia. Nos abençoe e nos traga de volta no tempo determinado para continuarmos os nossos estudos, em nome de Jesus. Amém.